Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Eu vou fazer uma leiturinha breve da agenda cristã com Jesus. A renúncia será um privilégio para você. O sofrimento glorificará sua vida. A prova dilatará seus poderes. O trabalho constituirá título de confiança em seu caminho. O sacrifício sublimará seus impulsos. A enfermidade do corpo será remédio salutar para a sua alma. A calúnia lhe honrará a tarefa. A perseguição será motivo para que você abençoe a muitos. A angústia purificará suas esperanças. O mal convocará seu espírito à prática do bem. O ódio desafiará o coração aos testemunhos do amor. A terra, com seus contrastes e renovações incessantes, representará a bendita escola de aprimoramento individual, em cujas lições purificadoras deixará você o egoísmo para sempre esmagado. Muito bem. Muito apropriado para nós, para nos guardar esses ensinamentos e aproveitar para nos harmonizar. Eu peço que me acompanhem no pensamento, para agradecer a espiritualidade amiga, protetora dessa casa, que nos ampara e preparou esse ambiente harmonioso para todos nós, em nosso próprio benefício e em benefício de quem nos acompanham, encarnados e desencarnados. Senhor, olha para nós. Somos teus filhos reunidos no teu santo nome, Senhor. Te pedimos que nos abençoe, que nos proteja e nos guardes na tua santa paz. Que assim seja. E agora nós vamos ceder para o nosso irmão Rico, irmão querido da nossa casa. Muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Meio fraco esse boa noite. Boa noite. Boa noite. Agora sim. Nós já deu uma sustância aqui para o expositor, né? Coisa boa. Então, bom saber que a casa continua aberta, sempre continuou e sempre continuará. Mesmo em tempos difíceis, agora a gente já anda mais sem a máscara, se sentindo um pouco mais seguro, mas com certeza a casa sempre continuou com os seus trabalhos. Talvez em alguns momentos as portas não abriram, mas tenho certeza que os trabalhadores da mesma forma buscaram as tarefas e o convite que nos é feito muito nos agrada e muito nos dá responsabilidade. Porque buscamos sempre trazer assuntos sempre linkados ao Evangelho, sempre a ótica do Espiritismo, da doutrina espírita, é necessário esclarecimento, mas ele estará sempre linkado ao Evangelho. E hoje, como nós já anunciamos a casa do nosso assunto, que vai enfocar o capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, muitos os chamados e poucos os escolhidos, o item 6, que é: nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Para entrarmos no assunto, nós buscaremos primeiro aqui, aconselha-se sempre que vá do simples para o complexo, e eu entendo que estamos indo do simples para o complexo, apesar de ser uma leitura aqui que traz questões do mundo espiritual, que parece o complexo, mas o complexo no sentido não de complicado,
mas de importante é o Evangelho. O Evangelho é fácil, mas aqui sim nós precisamos realmente. Então nós partiremos do livro, da leitura do Missionários da Luz, obra conhecida pela grande maioria, se não todos os espíritas, né? Missionários da Luz, pelo espírito André Luiz e Francisco Cândido Xavier. Trata-se do capítulo intitulado, o capítulo 11, intitulado Intercessão. Nós vamos pular algumas partes aqui para sintetizar e buscarmos o nosso raciocínio. Trata-se de, em uma noite de reuniões, todas as noites tem na colônia, no nosso lar, e há um departamento lá de trabalhos com encarnados em desdobramento, ou seja, pelo sono, através do sono. Se não todos sabemos, mas já trouxemos aqui o assunto em outros momentos e muitos já sabem aqui que quando nós dormimos, só o corpo dorme. O espírito se desdobra, né? Ele fica ligado ao corpo, mas ele vai fazer trabalhos diversos. Muito bem. E nesse momento aparecem lá, junto a um benfeitor, no departamento, cujo André Luiz está lá, digamos assim, como estagiário, vamos dizer assim, está nesse momento aprendendo ainda, tomando informações. E trata-se de duas mulheres, duas senhoras, uma viúva em busca de auxílio, a outra amiga veio trazê-la. Veja que em desdobramento elas sabiam o caminho de nosso lar. Muitos de nós acontece isso também com nós. Claro, outras colônias também, mas isso vai depender da direção do nosso sono, né? De como nós vamos dormir, qual é o nosso desejo, qual é a nossa vontade, né? Mas eu sei que elas foram lá buscar auxílio, foram atendidas, e a viúva, ela foi buscar auxílio devido à recém-perca do seu companheiro, que se dera como suicídio, mas ela achava que não era suicídio, achava que falava de um crime, né? De um homicídio. Ela não se conformava ainda, porque parecia que o casamento ia tão bem, tudo certo, de levar uma vida muito simples no sentido, né? Uma vida muito com poucos recursos, mas viviam bem. Enfim, procurar. Foram recebidas pelo benfeitor e ele promete então buscar ajuda. Ela queria saber do companheiro, se não podia, olha só, se não podia se informar o que foi realmente. Então o benfeitor tranquilizou-as, disse que, claro, as providências seriam tomadas para auxílio, não que ia resolver, mas sempre tudo é encaminhado, né? Nada fica sem auxílio, sem solução, porque não depende só também dos benfeitores, depende dos encarnados também. Ok. Esse dia terminou, elas foram levadas de volta ao corpo e a vida segue na Terra. André Luiz fala com o benfeitor e diz assim: bom, nós podemos então buscar saber aonde ele está, o companheiro dela, né? Buscar saber o que realmente aconteceu. Não é bem assim, André Luiz, né? Pode ser feito? Pode, mas o trabalho é muito mais profundo do que isso. Não se basta sobre mera informação e se livrar do problema, né? Porque parece ser fácil, vão resolver, vão achar a solução, ó, foi isso, aí passa para ela, pronto. Não. Com os benfeitores, com os espíritos, e deveria ser assim conosco, o trabalho compreende muito mais de profundeza, como aqui na casa espírita. Não é apenas um mero atendimento até a noite. Trabalhos continuam, trabalhadores, os médiuns e inclusive os benfeitores, esse trabalho continua sempre, né? Todos nós somos depois visitados nas noites, durante o dia também, então não é apenas aquele momento ali, é um trabalho de continuidade. Ok. Na noite seguinte, no dia, em um dia marcado, eles foram visitar esta família para primeiro sondar o que estava acontecendo lá, né? A esse respeito, antes de tomar as informações sobre o desencarnado, sobre o esposo que havia se suicidado. Ok. Quando chegaram, era mais ou menos durante as refeições do meio-dia,
E aí nós iremos seguir algumas partes do livro aqui, para nós seguirmos mais fielmente a isso. Quando eles chegaram, dizem, a família constituída da viúva, essa que esteve em nosso lar, 3 filhos e um casal de velhos, permanecia à mesa de refeições, no almoço muito simples. Entretanto, um fato até então inédito para mim feriu-me a observação. 6 entidades envolvidas em círculos escuros acompanhavam-nos ao repasto como se estivessem tomando alimentos por absorção. Oh meu Deus! exclamei aturdido, André Luiz, né, que ele está ditando aqui o livro. Dirigindo-me ao instrutor, ele se vira para o instrutor e diz assim, será crível desencarnados à mesa? Ele não entendia. Né? Ele olha na mesa e tem, além da família, 6 entidades lá junto à mesa. Ele diz, nossa, mas será possível? Alexandre replicou tranquilo, meu amigo, os quadros de viciação mental, ignorância e sofrimento nos lares sem equilíbrio religioso são muito grandes. Onde não existe organização espiritual, não há defesas da paz de espírito. Isto é intuitivo para todos os que estimam o reto pensamento. Vamos gravar bem essa parte aqui do equilíbrio religioso, que nós iremos voltar aqui, porque aqui é que está o cerne da nossa questão. E aí Alexandre explica para ele que isso se trata de atração, algemas constituídas nesse sentido, né? Não é uma invasão nesse sentido como se pensa, né, nos espíritos cigalípicos. Não, aí ele explica, né, só olha, neles, encontrando as mesmas algemas, quase sempre se mantêm ligados à casa, às situações domésticas e aos fluidos vitais da família. Alimentam-se com a parentela e dormem nos mesmos aposentos onde se desligaram do corpo físico. Então, né, ele dá uma explicação assim, olha, são algemas dos desencarnados. Mais à frente ele fala assim, ó, no entanto, ponderei, parece desagradável tomar refeições, obrigando-nos à companhia inevitável de desconhecidos, e mormente desconhecidos da espécie de que temos sobre os olhos, porque eram espíritos envolvidos em mantos escuros, né? Ele diz, mas você não pode esquecer, aduziu o orientador, que não se trata de gente anônima. Estamos vendo familiares diversos que os próprios encarnados retêm sob as suas pesadas vibrações de apego doentio. Admitimos, contudo, a sua hipótese, ainda que a mesa doméstica estivesse rodeada de entidades indignas, estranhas aos laços consanguíneos, resta a certeza de que as almas se reúnem obedecendo às tendências que lhes são características e às circunstâncias de que cada espírito tem as companhias que prefere. Que são as companhias que preferem, lei da atração. Então, ele chama a atenção mais uma vez, um pouquinho mais aqui à frente, sobre um fato ainda que ocorre para explicar o acontecimento da presença daquelas entidades ali.
Um dos idosos à mesa, ele diz assim: nunca pensei que viria a sofrer tanto neste mundo. Olha, ela dizendo, né? Estimava a velhinha, né? Estimava a velha tia de Esther, queixando-se amargamente. Agostinho e eu, seu esposo, né, o casal de idosos, trabalhamos tanto na mocidade, agora chegados à velhice, sem recursos para enfrentar a vida, somos obrigados a sobrecarregar uma pobre sobrinha viúva. Oh, que doloroso destino! Enquanto as lágrimas lhe corriam nas faces de cera, o ancião fazia cor, agora o companheiro dela. É verdade. Para uma vida laboriosa e difícil, tão amargosa compensação, jamais pensei numa velhice tão escura. Agora que está o fato interessante. As entidades vestidas em túnicas de sombra, ao ouvirem semelhantes declarações, pareciam também mais comovidas, abraçando-se aos velhos com fervor. Olha só, mediante a reclamação deles ali, as entidades que estavam ali se abraçaram tudo, se lamentando juntos. Imagina, né? Essa lamentação duplicada, triplicada. Olha como é que fica a questão nessa casa. A lamentação, a reclamação, né? Quantas vezes nós somos, quem sabe agora, nós nos damos conta dos nossos comentários à mesa. Alguns deles, muitas vezes, em lamentação, né? Contínuas lamentações por tudo. Carestia no mercado, todas as coisas mais, né? Política. Os comentários que a gente faz muitas vezes assim, não, você sabe que eu não estou falando mal, né? Eu estou só fazendo um comentário do político tal, longe de mim falar mal, só um comentáriozinho, ou da tia tal, né? De um parente lá, não é fofoca não, viu? É só né? Coisinha à toa, assim. Imagine a reação de tais entidades que podem estar perto de nós. Nesse caso aqui, nós tendo ainda mais uma aparência mais lúgubre, mais triste ainda, redobrando aquela tristeza. Provavelmente, se for um comentário chulo, um comentário não cristão, sem piedade, sem indulgência, vai ser reforçado por entidades que estarão lá por atração, aguçando em nossa mente, não enfiando nada em nossa cabeça, mas se valendo dos nossos critérios, da nossa falta de caridade, redobrando aquele pensamento, se utilizando. Então nós não podemos culpar as entidades, os irmãos desencarnados. Eles estão algemados aos nossos pensamentos. Então não nos julguemos vítimas de entidades que estejam ao nosso redor. Eles farejam em nós as imperfeições como a mosca fareja o seu alimento, de longe. Em casa a gente compra um peixinho, deu uma abridinha assim, daqui a pouco aparece mosca, a gente não sabe de onde, mas olha que montoeira de mosca apareceu aqui, né? Parece uma coisa de louco, não tem nenhuma. Abriu um peixinho, ó, um camarãozinho, pronto. Da mesma forma. Da mesma forma. Então é aqui nós começar a pensar dos comentários que nós fizemos à mesa. Inocentes, né? Comentários inocentes, que nós supomos inocentes, mas que está encravado em nós, né? O político X, o político Y, na atualidade está muito em evidência, né? Esquecendo que todos somos irmãos. E Jesus tem um plano para todos. Talvez hoje não consiga, mas amanhã, um dia, todos estarão no reto caminho, cada um a seu tempo. Então, se nós nos consideramos irmãos, então busquemos caminhos mais retos, busquemos a indulgência. Não cabe a nós esse tipo de comentário, né? Mas isso é livre-arbítrio, e cada um faz o comentário que quer, depois entenda-se com Jesus e atrai também
aquelas entidades que deseja, que concorda, que atrai para si. Não que os problemas não existam, porque assim coloca a viúva, veja só, a que foi lá em nosso lar. A viúva, todavia, embora tristonha, acrescentou resignada: de fato, nossas provações têm sido cruéis, entretanto devemos confiar na bondade de Deus. E ela prossegue a sua palestra nesse sentido. Só faz o comentário em casa. Ela não está alheia às dificuldades. Dificuldade existe? Existe. Mas assim, não existe problema no mundo? Claro que existe. Né? O trânsito. Existe problema no trânsito? Eu não posso fingir de conta que não existe. Existe problema financeiro? Existe. Mas confiemos em Deus. Então não é fazer de conta que o problema não existe, que problemas existem. Mas é o encaminhamento que teremos, o encorajamento, a fé, confiando na fé, né? Confiando em Deus para nos auxiliar a resolvermos os problemas. Afinal, não podemos esquecer que esse é um planeta de provas e expiações, já encaminhado para um planeta regenerativo. É um planeta regenerativo, mas os que aqui residem ainda têm que provar e expiar. E não há injustiça. Nós estamos hoje provando aquilo que fizemos, né? Para ser mais rápido, aquilo que fizemos em existência passada. Não há injustiça. Tenhamos a certeza disso. Estamos nas situações ao qual plantamos, encontramos a sociedade que plantamos numa existência passada. Então ela coloca nesse sentido, né? Em face das afirmativas encorajadoras de Esther, porque ela relata mais algumas coisas de encorajamento, porque lembra intuitivamente do encontro que teve com os benfeitores, não que esteve em nosso lar, mas ao depositar-se na cama do sono, ela faz uma prece fervorosa, pedindo auxílio a Deus sobre todas as coisas, tanto sobre o seu problema, na ideia de que o esposo havia se suicidado, querendo respostas, e também da força, da coragem de poder. Ela que era a mais prejudicada, digamos assim, porque por sozinha estar dando conta dos filhos, e mais o casal de idosos que estavam lá, estava em encorajamento, e os idosos estavam naquela situação. É compreensível no intuito da situação deles de estar, mas que, né, ali falar para que essa fé seja construída e não nos entreguemos ao desânimo nesse sentido. Então a viúva fez a parte dela, e todos, né, também os próprios idosos se refizeram naquele comentário dela. Veja, ela buscou auxiliar. Então, essa história é muito maior e nós não iremos contar o final dessa história, né? Porque ela sai um pouco agora do nosso roteiro, mas quem desejar, então, pode buscar o livro Missionários da Luz, que vai gostar muito do final. São vários capítulos aqui, né? Mas é muito interessante. Mesmo que vocês fiquem com raiva de mim, mas eu não vou contar o final da história. Ok? Mas esse é o ponto que enfocava para nós, né? Necessário. Então, a esse respeito, nós vamos voltar àquilo que nós conversamos, que era o seguinte: sobre equilíbrio, né? Em sofrimento religioso. São muito grandes onde não existe organização espiritual. Porque muitas vezes nós dizemos, mas nosso lado nós temos religião. Nós temos uma religião, sim, a gente, né, professa, eu sou batizado, eu sou espírita, enfim, a gente se julga que tem uma religião. A gente apenas julga, apenas diz que tem uma religião. Mas aí nós iremos encontrar aqui, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. E esse capítulo diz assim, o item: nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Apenas entrará aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus.
Muitos nesse dia me dirão: Senhor, não profetizamos em teu nome, não expulsamos em teu nome o demônio, não fizemos muitos milagres em teu nome? Eu então lhes direi em altas vozes: afastai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. Isso está em Mateus, capítulo 7, versículo 21 a 23. Nós temos embaixo um comentário aqui a instrução, é o comentário de Kardec. Todos os que reconhecem a missão de Jesus dizem: Senhor, Senhor. Mas de que serve, porém, lhe chamarem mestre ou Senhor, se não lhes seguem os preceitos? Serão cristãos os que o honram com exteriores atos de devoção e ao mesmo tempo sacrificam ao orgulho, ao egoísmo, à cupidez e a todas as suas paixões? Serão seus discípulos os que passam os dias em oração e não se mostram nem melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com os seus semelhantes? Não, porquanto do mesmo modo que os fariseus, eles têm prece nos lábios e não no coração. Nós nos dizemos espíritas, dizemos cristãos, no nosso caso aqui espíritas, cristãos, né? Pode ser também em qualquer outra religião, da mesma forma, mas apenas por ser. Nós temos uma religião, mas não temos equilíbrio religioso, não temos equilíbrio espiritual. A religião está apenas para nós como um dever. A gente vai ali, cumpre, vem à casa espírita, volta para casa e pronto, os espíritos fazem a parte deles. Mas nós não internalizamos de fato os ensinamentos de Jesus. E não basta apenas lermos o Evangelho ou termos conhecimento. Muitas vezes fizemos explanações, estudos a respeito da doutrina espírita, em especial do Evangelho, e nós demonstramos conhecimento. E isso não precisa nem muita coisa, basta nós termos um palm top, um celular, e pronto, nós temos o conhecimento na palma da nossa mão. Nós podemos falar sobre qualquer parábola, qualquer versículo, comentar, tem várias instruções, vários comentários, mas não internalizamos de fato. Então aquela casa tinha religião? Tinha, mas não tinha equilíbrio, não oferecia garantia da proteção espiritual. Porque o desânimo se abatia sobre alguns membros da casa. Em outros casos, em outros membros, pode ser a raiva, não o desânimo, pode ser a inveja, a falta de indulgência, a falta de caridade, várias questões. E o Evangelho do Cristo não vem apenas nos oferecer um amuleto, não vem oferecer palavras mágicas, é um ato de transformação interior. Não basta dizer Senhor, Senhor. É preciso de fato internalizar. Porque existem tarefas, algumas que são de ordem existencial e outra, que agora me faltou a palavra, mas vamos chamar assim de ordem superficial. Daqui a pouco nós lembramos a palavra correta. Uma é aquela que a qualquer um pode fazer. Essa exposição de hoje eu vim fazer. Mas se eu faltasse e eu não fizesse, alguém da casa iria fazer. Alguém iria fazer. A limpeza dessa casa, se um não fizer, outro fará. Serviço de som, pagar a conta da luz. Essa é uma tarefa que qualquer um pode fazer. E se alguém não fizer, outro pode fazer. Não que seja qualquer tarefa, não é isso. Ela representa bastante? Representa, claro que sim. Ela nos ajuda, nos coloca no caminho. Mas existe uma tarefa que só cabe a mim fazer, que é a de autotransformação. É a de autotransformação. Essa não cabe a ninguém fazer. E é disso que nós estamos falando. Porque as palavras de Jesus vêm para a nossa transformação.
Não é para os outros que eu venho fazer uma exposição, eu venho trazer aqui um esclarecimento. Mas o que eu levo daqui, o que eu me transformo de fato? Quando nós fizemos uma explanação do Evangelho, eu realmente estou buscando ali transformação para que os meus dias sejam regidos de fato por perseverança, por força, por conduta reta, resistindo aos percalços da vida. As tentações são muito grandes, as oportunidades, a vontade de falar, de comentar, de enxovalhar alguém, os comentários chulos, né? Enfim, as tentações são muito grandes. Mas quais são as resistências que nós estamos oferecendo? Nós estamos dominando os nossos ímpetos de fato, ou nós estamos nos entregando às paixões? Precisamos entender que tipo de transformação está havendo na minha vida. Eu recebo proteção dos benfeitores? Recebe, mas não é na questão paternalista, de que eles nos defendem de todas as formas e de todas as coisas. Não. Há sim um auxílio, uma proteção mediante a nossa ignorância, porque ninguém aqui está entregue ao sabor do vento, entregue à própria sorte. Quando nós fomos colocados aqui na terra, nós recebemos a promessa de Jesus que seríamos amparados. Cuidado, e somos. Ah, mas como é que eu sou amparado e acontece tanta coisa comigo? Comecemos a observar as nossas atitudes. Começamos a observar o que tem na minha casa. Ah, que tipo de espírito está na minha casa? É fácil saber. É muito fácil saber. É só analisar as suas atitudes. É só fazer um inventário ao qual nos aconselhou Santo Agostinho. De chegar à noite, fazer um inventário do que fez durante o dia. Observar se deixou de ser caridoso, se fez algo que está em não concordância com o Evangelho. E nós conhecemos o Evangelho? Bom, se não conhecemos, há necessidade de buscarmos conhecimento. Acaso oferece estudos? Bom, já temos o caminho. Então vamos conhecer o Evangelho. Nesse inventário, como Santo Agostinho fazia, ele buscava pela mente, sem julgamento, porque não é com o chicote na mão. Então a gente não vai mais fazer, porque acaba se chicoteando. Puxa, eu falhei de novo, errei ali, eu não presto mesmo, não. É sem julgamento, é com piedade. É com piedade. Mas também sem argumentos. Que a gente lembra lá de uma coisa que fez, né? E aí conversa lá com Jesus, disse, Jesus, eu deslizei de novo assim, mas o senhor sabe, né? Minha sogra não é fácil, né? O senhor sabe, né? E vice-versa, né? Então a gente tem um argumento, não precisa argumentar. Jesus sabe. Jesus sabe. Então, dispense argumentos. É o que eu preciso fazer de mudança. Não importa o que o outro fez para mim. Então, não é com os outros, é comigo. É comigo. Faça uma análise. Faça uma análise do que fez. Busque lembrar, refletir o que aconteceu no dia. Eu deixei de fazer o bem. Porque eu ia dizer, eu não fiz o mal. Bom, não fez o mal. Mas fez o bem? Para fazer o bem, há necessidade da ação, de exercer algo. E se eu não faço o bem, eu já faço o mal. Porque se eu deixei de praticar o bem, eu já fiz o mal. Então não basta apenas eu viver para mim mesmo. Eu não faço mal para ninguém. Já fez o mal. Porque deixou de praticar o bem. Há necessidade de exercer. E aí busque no Evangelho o que pode fazer para melhorar-se. Então não basta dizer Senhor, Senhor, não basta uma prece, apenas rezar, pedindo uma proteção e um amparo, mas é preciso o autoconhecimento, é preciso conhecer-se. E essa maneira que Santo Agostinho desenvolveu, de fazer esse inventário à noite, de recapitular o dia, é uma maneira de conhecer-se. Bom, eu estou falhando aqui, eu estou deixando de desejar ali,
buscar pautar a vida pelo Evangelho e no outro dia buscar melhorar-se. Não buscando a perfeição, que isso virá com as encarnações, mas buscar esse caminho reto e seguro, para que possamos ter entidades mais nobres em nosso lar. E aí, não basta, não apenas se restringe à nossa mesa de refeições, mas quem está no meu quarto à noite? Que tipo de entidade está? Quem está comigo no carro? Pensa que anda sozinho no carro? Né? No meu veículo, quem está ao meu lado? Se eu tivesse visão psíquica, eu gostaria de ver o que está ao meu lado? Né? No meu trabalho. Ah, mas lá tem um monte de gente má lá no trabalho. Não importa. É comigo, é junto comigo. Quem está ao meu lado? Quem eu atraio para mim? No ponto do ônibus, dentro do ônibus, em todos os lugares, até mesmo no hospital. Então, busquemos internalizar as questões do Evangelho, ensinamento de Jesus, na íntegra, buscando a transformação moral de cada um de nós, para que nós consigamos melhores condições. A vigilância constante. No supermercado, a gente perde a estribeira, né? Está agoniado, está com fome, tempo demorando, tem que pegar o filho lá, aqui, e aquela fila daquele tamanho. Lá a gente desestabiliza. Pronto, entrou. Buscar. Veio um pensamento ruim, troca. Busca internalizar. Busca o Evangelho, busca mudar a sintonia. Porque o vizinho do lado está falando alguma coisa, eu também estou, eu sei, demora a ver, né, como é que pode, os preços, viu? Então, rapaz, viu lá o preço do... E assim vai. Então não é fingir que não acontece, mas é como a viúva fez. Apesar da ação difícil, né, nós tenhamos fé em Deus. Tudo vai melhorar. E nós vamos passar a nos sentir melhores. Porque entidades se afastarão de nós. E melhor, elas serão encaminhadas. Porque não basta afastá-las, mas é encaminhá-las também para um caminho do bem. Então não basta dizer Senhor, Senhor. É preciso realmente que saia do coração tudo aquilo que nós viemos buscar. Aquele relógio não para, nós já o conhecemos. E nós, os benfeitores, têm outras tarefas além dessa aqui. Continua o trabalho deles, como também os trabalhadores do plano terreno. Então nós iremos respeitar. Esperamos ter conseguido passar a mensagem a todos de encorajamento, não de medo, né? Para que nós, trocando a sintonia, nós iremos ter trabalhadores do bem ao nosso lado. E desejamos retornar a casa, se Deus permitir, e se a casa, assim, nos fizer o convite amável novamente. Muito obrigado a todos e, acima de tudo, obrigado a Deus pela oportunidade. Muito agradecemos. Então, nós agradecemos a bela palestra e também agradecemos a presença de todos aqui, da espiritualidade, amiga, sempre nos ajudando, nos protegendo, que tudo que nos foi colocado aqui possa nos servir no nosso dia a dia, que a gente possa se melhorar. E assim, juntos, em pensamento, vamos fazer a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dais hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, que assim seja.